Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com a cirurgiã dentista, doutora Vanessa Siqueira Araújo, para entender um pouco mais sobre a cirurgia ortognática. Seja muito bem-vinda, Vanessa, mais uma vez, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. E estamos aqui preparados para responder o pessoal sobre cirurgia ortognática. Isso aí. No episódio anterior, a Vanessa falou sobre ATM. O episódio anterior já está lá no canal do YouTube da Vanessa. Sigam o canal do YouTube da Vanessa, o Instagram da Vanessa que está aqui no GC. Vocês também podem estar seguindo para vocês vão estar vendo todas as atualizações de todos os episódios que ela vai estar fazendo. E no canal 22, né, no Alpha Channel TV também, nas plataformas de áudio, ou seja, quem não assistiu a ATM, quiser assistir a ATM, tiver interesse pelo assunto, já está publicado lá, né, Vanessa? E se tiver qualquer dúvida, pode me mandar um direct que eu respondo tudo. Qualquer dúvida que tiver, quiser marcar alguma avaliação, a gente tá aí para ajudar todo mundo. Legal aí, ó. Pode Vanessa marcar. responde os directs diretamente. Pode mandar o direct que eu respondo. Muito legal, isso aí. Vamos começar? Vamos, bora. Vamos lá. O que é a cirurgia ortognática e em quais casos ela é indicada? Bom, a cirurgia ortognática, o que que ela vai fazer? Ela vai arrumar algum problema da face. Então, quando a gente tem uma deformidade no osso, né, aquele osso que é muito grande, ou um osso muito pequeno, ou dois ossos grandes, dois ossos pequenos da face, a cirurgia ortognática, o que que ela vai fazer? Ela vai colocar esses ossos no lugar. Para quê? Para a gente conseguir ter tanto uma função melhorada, melhorar a função mastigatória, tanto a estética facial, né? Que em muitos casos o paciente com aquela mandíbula grandona ou aquela maxila pequenininha acaba não se identificando no espelho, acaba tendo vergonha da sua face, né? E melhor ainda é a questão da função. A gente sempre olha para a cirurgia ortognática, não só falando esteticamente, mas falando da função, né? Nosso principal objetivo é devolver função e estética para o paciente através da cirurgia ortognática, né? Que ela é indicada em casos muito extremos, onde o paciente se sente incomodado com aquela aparência que ele tem, né? Onde os dentes não se encaixam, não se engrenam direitinho, e onde a ortodontia, que é a utilização dos aparelhos ortodônticos, não conseguem chegar. Então, quando a gente não consegue um tratamento desejado, um resultado desejado com o aparelho ortodôntico, né, que não vai mudar nem a face do paciente e nem a mordida dele, a gente acaba optando pela cirurgia ortognática. Autoestima, né, Vanessa? Autoestima, com certeza. Muda a qualidade de vida, muda a vida social, muda o aspecto psicológico. Muda tudo. Muda tudo, com certeza. Essa cirurgia é muito importante. É muito boa, é muito gostosa de Tem muita fazer. coisa boa aqui que você vai falar. Aqui, que Tem. eu tô vendo aqui o roteiro, o negócio tá quente aqui, viu? Vanessa, quais são os principais problemas que a cirurgia ortognática pode corrigir? Certo. Nós temos alguns tipos de maloclusão que a gente fala, né? Devido ao problema tanto de posição do dente, mas falando em cirurgia ortognática, devido à posição errada dos ossos da face, que são os ossos ortognáticos, que a gente fala que são os ossos da face. Então, por exemplo, um paciente que ele é retrognata. O que é um paciente retrognata? É um paciente que tem a mandíbula, esse osso da mandíbula, pequenininho, não desenvolveu. Então, quando ele morde, fica aquela mandíbula pequenininha, aquele queixo lá atrás, tipo Noel Rosa. Caso bem extremo, Noel Rosa. Ou que tem esse mesmo osso, a mandíbula muito grande, muito avantajado para frente. Ou seja, esse osso de baixo cresceu muito, se desenvolveu muito, e o de cima não conseguiu acompanhar, né? Ou também não cresceu o que deveria crescer. Então, a gente chama de um paciente prognata. Então, a gente faz essa correção desse prognatismo. Por exemplo, o goleiro Cássio, ex-goleiro do Corinthians. Tá. O Cássio. Tá. Ou o paciente tem a maxila, que é esse osso de cima, muito grande. Então, esse cresceu muito, esse aqui até cresceu normal, mas esse cresceu muito. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Tá. Né? Ou o paciente, quando ele sorria, parece aquele monte de gengiva.
Ah, que tá. a gente chama de excesso de maxila, sorriso vertical, um excesso de vertical da face que a gente fala. Então, o paciente sorri, parece aquele monte de gengiva, né? Aquele grandão de gengiva vermelha. Então, a gente consegue pegar essa maxila e cortar um pedacinho dela e impactar ela, jogar ela pra cima, e na hora que a paciente sorri, tá certinho ali no lugar. Ah, isso também é cirurgia Também é ortognática, cirurgia a questão da ortognática. gengiva Na aparecendo. verdade, assim, depende. Quando é só o dente que é pequeno, o dente é curtinho, a gente consegue fazer aquele tratamento que chama gengivoplastia, que você corta um pedacinho da gengiva. Ah, tá. É outra coisa. Quando é o osso que tá grande, não adianta cortar o pedacinho da gengiva, não vai resolver. Então, a gente tem que cortar uma faixinha do osso para colocar essa maxila num lugar melhor. Aí melhora esteticamente o paciente. Quando a maxila, que é esse osso aqui, é muito pequenininho, que a gente chama de mordida cruzada, né? O paciente quer um respirador oral, por exemplo, né? Então, às vezes, até o otorrino manda para a gente corrigir. Então, a gente tem que também aumentar, a gente tem que disjuntar, que a gente fala, a gente tem que aumentar o tamanho desses ossos, dos ossos tá. palatinos, para descruzar essa mordida. Então, o paciente vai mastigar melhor, certo? A gente vai conseguir fechar a mordida na frente dele, descruzando atrás, e aí também a gente faz a cirurgia ortognática. Quando é indicado também, às vezes, quando essa mandíbula é muito pequena, o paciente tem problema de ronco e apneia. A gente consegue trazer essa mandíbula para frente, avançar essa mandíbula e melhorar o espaço aéreo do paciente. Então, ele consegue respirar melhor. Praticamente é isso. Então, a gente está mexendo aí nos ossos da face. Tanto para a gente melhorar a função quanto estética. Olha, até a questão do ronco e apneia. Até a Pode questão do ser ronco e pelo apneia. odontológico. Quando é bem indicado, resolve. Interessante. Vanessa, como é o processo de avaliação para determinar se um paciente é candidato à cirurgia ortognática? Então, a gente pede o clínico, né, que eu falo que é sempre soberano, então a gente vai fazer a avaliação clínica desse paciente, a gente vai fazer uma análise de frente do paciente, uma análise de perfil do paciente, né, do sorriso, da linha do sorriso, da posição dos dentes, quanto a gente passa uma linha, que a gente chama de linha real verdadeira, e através dessa linha a gente consegue identificar se essa mandíbula, por exemplo, está muito para trás da linha, ou se está muito para frente da linha, né? Posição do nariz em relação ao aumento, em relação à testa, né? Que a gente chama da glabela. Então, a gente consegue fazer essa avaliação através dessas normas que a gente coloca, né? Além disso, a gente pede os exames de imagem, radiografias de perfil, radiografia panorâmica, radiografia frontal, que a gente fala, né? E a própria questão do paciente, né? Da história do paciente e do que ele quer. Então, às vezes, o paciente tem um mento muito pequeno que incomoda ele esteticamente, né? Ou aquele sorriso gengival que eu te falei. Tem muito paciente que tem um sorriso gengival e sente muita vergonha. Imagino. Às vezes a mordida tá boa, mas é muito grande a gengiva dele. O osso é muito grande. Então, a gente faz essa cirurgia para corrigir. Então, a gente tá falando aqui tanto em função quanto em estética. Perfeito. Muito legal. Vanessa, quais são as etapas envolvidas na preparação para a cirurgia e o que os pacientes podem esperar durante o processo cirúrgico? Tá, então assim, como que funciona? Então, o paciente vai para fazer a primeira avaliação. Geralmente, ou o paciente está incomodado com a estética dele, ele já sabe daquilo, ou às vezes ele vem com uma história de que usou o aparelho ortodôntico não resolveu o problema dele, ou ele vem encaminhado de um otorrino, de algum colega fonoaudiólogo ou fisioterapeuta, ou ele nem sabe que ele tem um problema. E aí chega e a gente fala: olha, seu caso eu não consigo resolver com o aparelho, a gente vai ter que fazer uma cirurgia ortognática. Como que funciona? A partir do diagnóstico, o paciente realmente precisa da cirurgia ortognática, a gente não consegue fazer nada por ele com a ortodontia, a gente começa a fazer um preparo cirúrgico ortodôntico. Então, a gente monta o aparelho ortodôntico nele e a gente tem uma técnica ortodôntica para a gente colocar os dentes dele na posição óssea adequada, para que quando a gente for fazer a cirurgia dele, esses dentes estarem posicionados da forma Ah, que correta. interessante. Então, sempre a gente tem que, sempre não, mas na maioria dos casos a gente tem que montar um aparelho ortodôntico para a gente alinhar esses dentes, colocar esses dentes a parte de cima com a de baixo coordenado, né, na base do osso, para a gente depois conseguir fazer a cirurgia dele. Então, tem todo um tratamento ortodôntico envolvido antes. Interessante. Geralmente assim, né? Tem uma outra técnica que chama benefício antecipado,
que é o quê? O paciente tá com mordida muito boa e, por exemplo, ele quer só corrigir um excesso vertical, que é aquele do sorrisão grande, e a mordida dele tá muito boa. Então, a gente pode fazer essa cirurgia ortognática sem colocar o aparelho. Mas são casos muito individuais, específicos. Mas, geralmente, é o quê? Monta o aparelho ortodôntico, a gente faz o preparo ortocirúrgico, que a gente fala, né, junto com o ortodontista. No meu caso, eu acabo meio que operando os meus pacientes, que eu sou orto também. Então, eu preparo a orto e faço a cirurgia. Mas eu tenho muita indicação de ortodontista que manda o paciente para eu operar. Então, tem que ter essa ligação com o ortodontista e estar sempre conversando com o orto. Por quê? Porque o paciente tem que estar bem preparado ortodonticamente para quando a gente fizer a cirurgia dele, esses dentes engrenarem, engatarem da melhor forma possível. Ou seja, é certeiro, né? Tem que ser certeiro. É um grau de assertividade maior, né? Como que funciona? Aí tem toda a parte cirúrgica, o paciente vai passar por essa cirurgia, que daí a gente vai explicar um pouquinho como que funciona isso, né? O procedimento cirúrgico, já adiantando, ele é em ambiente hospitalar, com cirurgia geral. Depende do tratamento que for fazer. Outra coisa que eu não falei. Quando a gente vai fazer aquela maxila que é pequenininha, fechadinha, que é quando a gente fala de cruzada, a gente monta um outro tipo de aparelho. Não é aquele aparelho que tem os brackets, né? E nem o alinhador. A gente coloca um outro dispositivo que chama disjuntor de Irax no céu da boca. O que esse disjuntor ele vai fazer? Quando a gente fizer a cirurgia nesse paciente, a gente vai ativar esse disjuntor e o paciente vai ativar na casa dele também, com a nossa orientação, e vai abrindo essa maxila. Que interessante. Então, aí você não colou o aparelho ainda ortodôntico, né? Fez todo o planejamento, né, do caso. Falou, a gente primeiro vai ter que fazer essa primeira cirurgia, que é a disjunção, né? Às vezes o paciente nem precisa passar pela segunda cirurgia. Que legal. Dependendo do caso. Tem caso que ele tem que fazer primeiro essa disjunção, monta o aparelho ortodôntico, faz todo o preparo ortodôntico para depois ir para a segunda etapa cirúrgica, para a segunda cirurgia. E aí vai depender do tempo de ortodontia. Geralmente a gente consegue, dependendo do caso, mas geralmente é de 1 a 2 anos de tratamento ortodôntico. É isso que eu ia te perguntar. De 1 a 2 anos de tratamento ortodôntico, para a gente conseguir alinhar e nivelar esses dentes na posição óssea que a gente quer. Então, às vezes, a gente até piora o problema do paciente. Porque o nosso organismo, ele costuma querer voltar. Querer colocar no lugar o dente, né? Mesmo de uma forma errada, mas ele tenta compensar. Então, a gente vai descompensar. Então, às vezes, o paciente nem tá tão ruim a mordida, e na hora que você descompensa, ele fala, meu Deus, piorou meu problema. Aí você fala, calma, que nós vamos resolver. Não tem como não tem piorar. como, porque eu preciso colocar na posição que é o certo para eu conseguir operar essa pessoa. Aí faz a operação, ambiente cirúrgico, aí depois a gente vai falar direitinho como que funciona. E aí ela continua com o aparelho ortodôntico, para quê? Pra gente refinar o tratamento. Então, vai ter o refino do paciente depois com o aparelho ortodôntico. Que daí vai menos tempo, de 6 a 8 meses, mais ou menos. Tá. Depende de como foi a cirurgia dele. A pessoa que é incomodada, né, com esse problema, enfim, ela tem que ir o quanto antes, né? Porque tem todo um processo, tal. É importante, né? O importante, saindo um pouco aqui da nosso, né? O que é importante? O pai percebeu que o filho já tá com essa discrepância, né, de óssea, ou o paciente é um respirador oral, chupou muita chupeta, dedo, você vê que o céu da boca é bem fechadinho, ou vê que a mandíbula é muito lá atrás, ou já tem alguém na família que tem aquela mandíbula pequena, ou aquela mandíbula grande, e o pai tá percebendo que a criança tá com aquele problema, a gente consegue, muito das vezes, a maioria das vezes, tirar esse paciente do cirúrgico. Que legal. Então, ele, quando criança, se ele colocar aparelho, ele pode já resolver o problema? Pode resolver o problema, na maioria dos casos. Tem caso que é muito grave, tem caso que, assim, é uma discrepância muito grande que a gente coloca o aparelho, né? Mas, só que a gente diminui, por exemplo, a quantidade de avanço, ou quantidade de corte, vamos dizer assim, que a gente vai fazer naquela pessoa. Legal. Então, a gente diminui o avanço, a quantidade de movimentação daquela cirurgia, daquele paciente, entendeu? Então, mesmo que a gente não consiga tirar ele da cirurgia, a gente consegue diminuir a quantidade de movimento. Legal. Entendeu? Mas aí ele tem que, assim, é igual eu falo,
Sempre eu falo. Prevenção, sempre. Criança, nasceu o primeiro dente da criança, já leva no dentista pra ver. É O primeiro verdade. dente. Porque daí você vai aprender a como escovar aquele É dentinho. legal isso. Entendeu? Não tem jeito. Apareceu o primeiro dentinho, já leva no dentista. E aí, a parte de ortodontia que a gente fala, que é pra ver toda essa parte de discrepância, com 6 anos, eu falo 6, mas tem dentista que começa antes. Tá, Eu gosto de começar com 6, que eu acho tá. que ali naquela fase tá bom, né? Ainda tem uma curva de crescimento muito grande, então a gente consegue fazer bastante coisa, né? Não sou ortopedista especialista, mas a gente tem mais ou menos o conhecimento. Entendi. Eu tenho um ortopedista que faz isso pra mim, Ah, que né? legal. Mas é exatamente isso. Percebeu que a criança tá com alguma coisa diferente, já leva. Porque daí com os aparelhos ortopédicos a gente consegue, com o aparelhinho ortopédico, colocar essa mandíbula, essa maxila onde a gente quer. Nossa, tão bom, né? Por quê? Porque as fissuras ainda estão com cartilagem, que a gente fala, né? Não estão fechadas ainda. É igual a moleirinha da cabeça que fica aberta. É verdade. Todos os ossos é assim que funciona. Que é a junção dos ossos. Então, é mais fácil de tratar. Se não, virou adulto, tem mais jeito. Aí é só fraturando o osso e colocando o osso no lugar. E uma coisa que é importante também, eu lembro quando eu engravidei, que eu fiz aquele curso, né, para Aham, grávidas e tal, aham. que foi uma dentista e ela explicou que mesmo a criança não tendo dentinho, toda vez que ela mamava, tinha que fazer a limpeza da gengiva, porque às Sim, vezes o dentinho poderia nascer cariado, sim, também. né? Importante, Você é. vê? Então tem que Então ficar. não tem jeito, tem que estar sempre atento. Nasceu o primeiro dentinho, já tem que procurar um dentista para, pelo menos, aprender a fazer a limpeza. Fala um pouquinho sobre a questão do plano de saúde que a gente estava falando nos bastidores, Ah, que ninguém sim. sabe sobre isso, eu acho super importante no caso da cirurgia É, ortognática, né, que você como falou sim. no episódio da TM também, A né? cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que vai devolver função para o paciente. Então, os convênios médicos, eles aprovam a cirurgia. Então, todo mundo que é candidato a fazer uma cirurgia ortognática, né, que tenha o diagnóstico fechado de uma discrepância dentofacial, pode fazer a cirurgia pelo convênio. Então, o convênio vai cobrir tudo, vai Convênio cobrir médico. convênio médico. Não adianta ser convênio odontológico, não serve, tem que ser convênio médico. Então, o paciente tem convênio médico, toda a parte hospitalar, de enfermaria, de anestesia, os materiais são caríssimos. Tem Olha, cirurgia dessa que custa R$80 mil no olha, particular. Então, toda essa parte o convênio cobre. E que uns convênios melhores cobrem até os honorários do que cirurgião, bacana. né? Tem convênio, infelizmente, não cobra, não paga os honorários do cirurgião. Então, aí teria que ter um acordo entre o paciente e o profissional. Mas o pesado mesmo, o convênio cobre tudo. Muito legal essa E se os informação, convênios né? forem melhores, tem a parte do reembolso, que o convênio reembolsa o profissional. Então, o paciente consegue pedir o reembolso, 100% de reembolso. Perfeito, muito legal essa informação, muito legal. Vanessa, como é o período de recuperação após a cirurgia ortognática? Então, vamos lá. O paciente fez todo o preparo ortodôntico, aí a gente pede uma nova documentação ortodôntica, que é aquela que eu falei, que tem as radiografias, as fotos, né? Mesmo que a gente pediu no diagnóstico inicial, a gente faz uma nova moldagem para o paciente, e aí a gente vê se o paciente está pronto para fazer a cirurgia. Está pronto para fazer a cirurgia, vai para o centro cirúrgico. Tempo de cirurgia, depende do que for fazer. Uma disjunção, que é aquela primeira cirurgia que eu falei, que é mais simples, 40 minutos, 50 minutos que de legal. cirurgia. Coisa rápida. Hum. Se for uma cirurgia de avanço de mandíbula, ou de avanço de maxila, ou retrusão, alguma coisa assim, se for apenas um osso, vamos supor, eu vou só trabalhar com a maxila, de 1 a 2 horas. Se eu for trabalhar maxila, mandíbula, e geralmente a gente faz o mento junto, Ah, isso que eu ia te perguntar também. faz o mento junto, Isso é super importante. de 3 a 4 horas de cirurgia, mais ou menos. E o Às mento o vezes, próprio dentista faz? sim, Tá. mento sim. A gente avança o mento, ou recua o mento. Perfeito. Geralmente a gente acaba fazendo o mento junto, que dá uma aparência melhor depois, esteticamente falando. Geralmente o mento vai junto. Muito legal isso. Então, pronto. O paciente fez a cirurgia. Geralmente, o paciente opera num dia, a gente dá alta no outro dia. Então, assim, não fica muito tempo no hospital, Perfeito. né? Às vezes, se for a disjunção, dá pra fazer até um day hospital, por exemplo. O paciente opera de manhã, final da tarde ele vai pra casa. Nossa, perfeito. Se é ortognática, a gente prefere dar alta no outro dia. É, Vai pra casa, geralmente uns 15 dias de repouso, tá. tá? Por quê? Porque é uma cirurgia, como a gente manipula muito osso e tecido, incha um pouco, dá bastante edema.
né? Então, e assim, uma cirurgia delicada, a gente quebra o osso do paciente, a gente fratura o osso, coloca uma placa. Então, esse paciente não pode tomar uma bolada na cara, por exemplo, uma cabeçada de uma criança, entendeu? Por quê? Porque ali tá tudo muito recente, muito fresquinho. Então, é uma cirurgia que coloca uma placa e um parafuso ali. A gente tirou o osso do lugar. Então, a gente tem que esperar um período de recuperação, né? A gente fala, o período real de recuperação são 6 meses. Olha, Mas tem que ficar 15 dias quietinho em casa. Depois ele vai perfeito. voltar a algumas atividades dele, né? A gente fala, ó, não vai jogar bola, entendeu? Pelo primeiro mês, pelo amor de Deus, cuidado com cabeçada de Você vai criança. liberando aos poucos, A né? gente vai liberando aos poucos, Isso. entendeu? O paciente vai usar elástico, então tem a restrição alimentar no começo. É isso que tava, é o gancho dessa pergunta, se existem restrições ou recomendações específicas durante a recuperação. Sim, então é aquilo que eu falei, né? Cuidado para não bater o rosto, né? Porque tá muito recente. O Nossa. paciente vai fazer uso de elásticos, são aqueles elásticos intermaxilares que a gente fala. O elástico é para quê? Para o paciente realmente não abrir muito a boca, não morder muito, e além disso, ele vai ajudar nos dentes, para os dentes se engrenarem melhor, né? No osso engrenarem melhor. Então faz parte do tratamento. Então, vai nas primeiras semanas, ele vai comer, nas primeiras 2 semanas, líquido e pastoso, Ah, tá. coisa mais gelada, porque aí ajuda na recuperação, bastante compressa de gelo, evitar alimentos duros. Então, vai comer ali um purê de batata frio, bastante sorvete, salada de legumes, né? Às vezes perde quilo, de 2 a 5 quilos, o paciente acaba perdendo, mas tudo dentro do esperado. O importante, o paciente estar saudável, né, com a saúde certinha em dia. Então, a gente sempre pede os exames pré-operatórios, né, para ver como é que tá a diabetes, para ver como é que tá a vitamina. Tudo isso a gente pede antes. Tempo de coagulação sanguínea. Então, o paciente tem que estar apto para uma cirurgia Perfeito. que ele vai fazer com anestesia geral, que vai demandar uma quantidade de nutrientes legais para que aquela cicatrização seja boa. Então, tem que estar saudável. Não adianta eu querer operar um paciente que não esteja saudável. Esse paciente tem que estar saudável. Como qualquer cirurgia, Como né? ainda mais uma cirurgia eletiva, É. né? Então, o paciente tem que estar bem para poder fazer. Aí a gente consegue fazer tranquilamente. Mas o pós é chatinho no começo, né? Os 15 primeiros dias é chato, porque você tá mexendo em face, em boca. É, Boca é uma região muito sensível. muito. Não dói nada, Ah, que legal. né? O paciente tomando a medicação certinho, não é para doer. Vocês não vão fazer os pacientes sofrerem no Lógico, a gente, pós-operatório, imagina. lógico, ele vai É. embora com toda a medicação Perfeito. certinha, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, tudo certinho. E assim, eu acho que os pacientes falam, né? Olha, doutora, foi um período que não foi muito fácil, né? Eu acabei sofrendo um pouquinho esses 15 dias. Mas assim, o que me deu de alegria a médio prazo, vamos dizer assim, paga qualquer coisa. Para a vida inteira. Para a né? vida inteira. Na verdade. Então, É. assim, 99% dos pacientes que operam, eles não se arrependem. Eu imagino. Né? Tem paciente que muda tanto que precisa de psicólogo antes e Satisfeito. depois. Nossa. Às vezes a face do paciente é tão deformada, uma mandíbula tão grande, que aquele paciente que é bem introvertido, que não consegue se relacionar com ninguém, né? Não consegue namorar, não consegue sair com os amigos, ele fica em casa o tempo todo porque ele tem vergonha. Depois que ele faz uma cirurgia dessa, ele não sabe nem quem ele é no Que espelho. engraçado. Então, esses deformidades muito, muito grandes, né? A gente acaba até pedindo para o paciente passar com um psicólogo antes. Olha, antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Olha, curioso, né? Porque muda a identidade. O paciente tem que tirar outro RG. Entendeu? Mesmo, faz sentido. Outro Porque às vezes vai fazer reconhecimento facial no banco, não passa. Não passa. É mesmo. Entendeu? Não tinha pensado nisso. Não passa. Meu Deus, tem que mudar interessante. documento. Tem paciente que teve que mudar documento. Que interessante. Se é muito discrepante a disfunção, tem que mudar. Que bacana. E aí muito precisa de legal. psicólogo, porque o paciente fala: Meu Deus, quem sou eu? Legal. Muito legal, uma alegria, né? com Cirurgia é uma certeza. alegria. Sim, Né? muda totalmente a autoestima do paciente. É uma alegria. Olha, eu tive uma paciente, ela era bem classe 3. Classe 3 é quando a mandíbula é bem pra frente. Tá. Era muito a dela, muito mesmo. E ela tinha muita vergonha, ela era super E introvertida. quantos anos ela tinha? Então, geralmente a gente faz a partir dos 17 anos, Tá. né? Depois que. Mas eu acho que ela tinha 19 quando a gente foi Ela fazer a cirurgia sofreu dela. 19 anos, 19 praticamente. anos. Não saía, não tinha amigo, nada disso.
E aí, fez todo o tratamento ortodôntico antes, foram mais ou menos uns 2 anos de tratamento ortocirúrgico primeiro, né? Pioramos o caso dela, que o organismo tenta compensar. Ela foi muito tranquila, falou, não, doutora, eu quero. Fez um plano de saúde legal, né, pra poder operar. Tinha um Legal, plano de saúde legal. que legal. Operamos ela. Aí toda aquela parte, né? Aí a cada uma semana vai lá no consultório pra gente ver como é que tá, né? Pra ver como tá o inchaço, como tá a alimentação, tudo aquilo. Acho que e foi fazendo todo o acompanhamento. Uns 6 meses depois, ela apareceu no consultório. Eu falei, meu Deus, Quem é você? quem é Nem você? você reconheceu. Assim, eu reconheci, mas a face dela, mas assim, ela tinha pintado o cabelo, Ai, que bacana. cortado o cabelo, Ah, mudado totalmente o jeito de se vestir. que barato. Muito Totalmente. legal isso. Eu Ela falou adoro. assim, doutora, eu nasci de novo. Nasci de novo. Tava namorando. Que bacana. Então, assim, 6 meses que mudaram a vida da Que pessoa. bacana. Então, assim, vale a pena. Muito legal, Vale né, a pena. ver isso, né? Tem paciente que tem total indicação. Que bacana, muito legal. É. Nossa, quem O dela precisa foi um dos casos mais, tipo assim, você vê mais a emblemáticos. mudança física e intelectual da pessoa. Que bacana, que Ela foi uma legal. das que mais mudaram, assim, intelectual. Ela mudou totalmente. Ela nasceu de novo. Nasceu de É outra novo, pessoa. Que extrovertida, graça. falante, Linda. rindo. Eu falei, o que tá acontecendo? Que Tipo, bonitinho. né? Você, irmã gêmea, Ah, que mudou, delícia. né? Coisa boa, Melhor, né? avançar, Uma melhorado. alegria, né? Foi muito bom. Uma alegria. Ela foi uma das. Ela me manda mensagem até hoje. É uma cirurgia plástica. Sim. Uma Não cirurgia deixa de ser. plástica. Vanessa, quais são os possíveis riscos e complicações associados a essa cirurgia? Bom, os riscos são todos. A gente está fazendo uma cirurgia que está envolvendo aí uma anestesia geral. São os riscos normais de uma cirurgia geral, né? E a gente consegue controlar os riscos cirúrgicos, né? Com um bom acompanhamento, um bom pré-operatório, né? Aquilo que eu falei, o paciente tem que estar saudável. Um paciente com uma infecção, por Você não vai exemplo, fazer você cirurgia. vai operar, o paciente É. omitiu a informação, você vai operar, pode infeccionar ali a região, ou ele não fez os cuidados, foi jogar bola, abriu a fratura, não tem jeito, né? Então, são esses riscos que correm. Um risco que é fato e acontece praticamente em todos os pacientes é a parestesia, que é o quê? É uma sensação de anestesia mais tempo do que o normal, né? Então, o paciente parece que está anestesiado, a boca anestesiada há mais tempo. Por que que isso ocorre? Porque quando a gente faz principalmente não, quando é na mandíbula. Quando a gente faz a cirurgia, a gente abre o osso do paciente e passa um nervo ali, que é o nervo alveolar. Esse nervo é o que dá sensibilidade para essa região. Então, não tem jeito, acaba lesionando esse nervo. Então, a gente tem que esperar esse nervo se regenerar. Geralmente, é uma parestesia que a gente fala de temporária, que vai voltando aos poucos, né? Isso pode demorar uma semana, um mês, um ano. Tem paciente que raramente não volta, isso geralmente volta, né? E vai voltando aos pouquinhos. Eu acho que o principal risco é esse, da parestesia, e tem que seguir a regra, todos os cuidados, porque senão pode dar uma necrose no osso, pode soltar os parafusos, né? A placa e o parafuso, se for fazer alguma coisa que não deveria. Então, os riscos são esses, os riscos de uma cirurgia geral, né? E de alguma infecção que venha a ocorrer, caso o paciente não seja saudável, tenha alguma comorbidade que ele não revelou pra gente. Perfeito, como qualquer cirurgia. Com qualquer cirurgia. Né? E depende muito do paciente também, como qualquer cirurgia ou pós-operatório. Paciente fumante. Isso é terrível, entendeu? né? Isso é complicado. Isso é terrível. Como qualquer cirurgia. Nossa. Vanessa, quais são os benefícios a longo prazo da cirurgia ortognática para a saúde bucal e a qualidade de vida? E quais são as expectativas realistas que os pacientes devem ter em relação aos resultados da cirurgia? Então, os benefícios a longo prazo é que assim, você vai ter você vai devolver a função para o paciente, que ele vai mastigar melhor, porque ele não estava mastigando direito, porque os dentes estavam todos desencontrados. Então, ele vai mastigar melhor, né? Então, vai ter uma qualidade de vida melhor, vai conseguir mastigar. Por exemplo, um paciente com uma mordida aberta, desse tamanho. Ele não mastiga direito. Nossa, é mesmo. Tem jeito. Ele mastiga lá atrás só com 2 dentinhos, então ele acaba prejudicando mais aqueles dentes, né? Ele vai comer um alface, ele não consegue, porque, entendeu? Então, com relação a isso, então vai ajudar a
juntar os dentes dele, a engrenar os dentes dele para ele mastigar melhor. A questão estética, total. Total. Vai mudar totalmente a estética dele, dependendo de for uma discrepância muito grande, né? Acaba mudando bastante. E, por isso, tudo acaba melhorando a qualidade de vida dele, né? E as expectativas, eu acho que são as melhores possíveis. A gente tem os programas hoje de computador, que a gente consegue fazer um antes e um depois, a gente simula como vai ficar a face desse paciente, Muito legal isso. tanto a parte óssea quanto os tecidos moles, né? Então, às vezes, você mostra o paciente e ela até chora. O paciente chora. Imagino. Você fala, ó, a gente pega uma foto, faz a simulação com as radiografias, fala, ó, você tá assim, você vai ficar assim. O Nossa. paciente fala, pelo amor de Deus, eu quero operar amanhã. Meu Deus, que coisa boa. Então, com relação aos resultados, o paciente sabe mais ou menos como ele vai ficar. A gente não pode falar que é 100% aquilo, mas é muito próximo da realidade. Muito Então, legal. o planejamento virtual acaba ajudando É muito. muito legal. Porque antigamente era meio no escuro, né? É. Você falou, ó, vai melhorar? Não, hoje em dia a gente consegue simular exatamente no computador como que o paciente vai ficar depois. Muito legal. Vanessa, existem alternativas à cirurgia ortognática para pacientes que não podem ou não desejam passar pelo procedimento? Então, aquilo que eu falei, o seu caso é muito discrepante, a gente consegue fazer, por exemplo, uma ortodontia de camuflagem. Por exemplo, tá tudo torto. Os dentes estão muito tortos, ou tem muito espaço, tá muito feio. E o paciente é aquele paciente que precisa da cirurgia ortognática. Ele fala assim, doutora, sei lá, tem um problema sistêmico que me impede de fazer a cirurgia, não posso fazer, ou não quero de jeito nenhum, morro de medo de morrer na cirurgia, sei lá. Que a gente fala, ó, a gente pode melhorar. A gente não vai conseguir resolver, porque o seu problema é um problema ósseo. Então, o que a gente faz? A gente alinha os dentes, nivela, tenta melhorar, às vezes tem que tirar um dente ou outro para conseguir colocar no lugar o restante Pra dos ter outros dentes, espaço, para né? ter espaço, É. entendeu? Então a gente melhora, Tá. mas a gente não corrige. É lógico. Não tem jeito. Às vezes eu consigo melhorar 50%, às vezes eu consigo melhorar 40%. Tá. Então eu não consigo resolver o problema total. Vai melhorar? Vai, mas não vai resolver 100%. Perfeito. Então não tem como. Então, se é cirúrgico, é cirúrgico. Tem paciente que é cirúrgico, por exemplo, classe 3, muito, muito cirúrgico, né? Que mesmo pondo o aparelho, eu não vou conseguir resolver nada. Às vezes a mordida tá boa. Só que ele tá assim. Entendi. Aí é só cirurgia Não mesmo. tem jeito. Não tem o que Não tem nem melhorar. falar, ó, já não tem onde melhorar mais. Acontece muito dos pacientes irem no ortodontista, o ortodontista tenta, não consegue, e aí manda pra gente. Ah, ó, mandei porque já fiz de tudo, mas eu não quero operar. Como é que faz? Não tem o que Não, fazer. doutora, dá um jeito aí, bota mais pra trás, melhora um pouquinho mais. Falou, olha, Tem que tudo fazer. que o outro orto fez, ele fez, eu não consigo mais mexer, porque eu tenho um problema do osso também. Se eu mudar muito a posição dos seus dentes saem do osso. Então a gente tem um limite fisiológico ali que a gente pode chegar. Senão começa a ter um problema de reabsorção de osso, Nossa. reabsorção de raiz, o paciente perde o dente. Olha. Entendeu? Então, tudo tem um limite. Fala, ó, o limite que eu consegui chegar foi esse. O melhor que eu pude dar pra você foi isso. A partir daqui, já é negligência minha. Já tô fazendo errado. Entendeu? Já vou começar a prejudicar seus tecidos periodontais, seu osso, sua gengiva, seu dente. Então, eu não posso passar desse limite. Perfeito. Então, a gente tem casos que a gente consegue camuflar, que fala melhorar, mas se é um paciente cirúrgico, eu não vou conseguir mexendo em dente e trazer osso. Porque a ortodontia só mexe com dente. Ah, tá. É ortodontia. A gente mexe com dente e um pouquinho do osso alveolar que a gente fala. Né? Eu não consigo mexer em osso. Ah, põe elástico. Já até põe um pouquinho de elástico, mas aí começa a prejudicar minha TM. Ah, tá. Se eu começo a mexer muito, tentar forçar uma situação, né? Jogar uma mandíbula que tá lá atrás pra frente, com elástico. E vai, eu começo só a ter dor na TM. Olha, que foi o nosso episódio anterior. Que foi o nosso episódio anterior. Então, é bem complexo a coisa. Então, tudo tem seu limite. Eu consigo chegar aqui. A partir daqui eu não consigo mais. Perfeito. E como a tecnologia tem influenciado e melhorado os resultados da cirurgia ortognática? Então, foi aquilo que eu falei. Hoje em dia a gente tem aí, a gente consegue simular, né, como o paciente vai ficar. Antigamente a gente tinha que pegar um modelo de gesso, a gente cortar um modelo,
colocar na posição que a gente queria, os avanços ou os recuos de mandíbula, e assim ia. Hoje em dia o computador faz tudo pra gente. Tá. Então a gente coloca as imagens lá, né? A gente sabe as medidas e o próprio computador já coloca onde a gente E quer. a foto do paciente também, Sim, né? sim. Então a muito gente já legal. põe onde a gente quer. Ó, Tá. quero avançar 4 milímetros uma mandíbula, por exemplo. Você põe lá no computador, faz todo o planejamento, ele já avança para Que você. graça. Entendeu? Então a gente já consegue, com a tecnologia e aí, a partir de uma tomografia computadorizada, geralmente, né? Tá. A gente consegue fazer essas simulações e consegue até fazer as plaquinhas. Lembra que eu falei das placas oclusais? Ah, A gente usa essas plaquinhas, né? tá. Para colocar a maxila e a mandíbula no lugar que a gente quer durante a cirurgia. Ah, que legal. Então, através da tecnologia, até isso, o computador faz pra gente. A gente manda esse programinha para uma impressora 3D, a impressora imprime, Que legal. e aí na hora da cirurgia a gente só põe a plaquinha e encaixa onde a gente quer o osso. Muito legal. E aí a gente usa uns aparelhos para a gente medir se realmente está na posição que a gente quer, né? Que a gente tem tudo isso, a gente leva um monte de Ah, que documento, legal. a gente cola tudo nas Que paredes e legal. vai seguindo aquele planejamento. Então tem todo um planejamento. Tem cirurgia que começa pela maxila, tem cirurgia que começa pela mandíbula. Então aí depende de cada caso. E você adora fazer cirurgia, né? Eu amo. Parte que eu mais Deu gosto. pra perceber. Não me dê canal para fazer Boa, que seu negócio é não vou cirurgia. saber. Não, é que lá na clínica da Vanessa tem especialista para tudo, Tem, né? A tem. Vanessa tem a parte dela e tem as outras Isso, que faz especialistas. canal, faz lente, cuida de criança, Isso. cada um do seu quadrado. Exatamente, boa. E Aí cirurgia com a Vanessa. aí as cirurgias Muito pode deixar que eu legal. faço. Muito legal. Sou eu e o Dr. Marcelo, né? A gente é uma equipe, Ah, que legal. então a gente nunca opera sozinho. Que A bom. gente sempre opera com pelo menos 2 ou 3 cirurgiões. Se é Nossa, uma que cirurgia maior, a legal. gente sempre vai em 3 Que cirurgiões, legal, que né? legal. Então é uma equipe bem bacana. Super A gente segura. troca todas as informações dos pacientes e a gente sempre opera junto. Muito legal, nossa, que bacana. Então a gente nunca Admirável o seu nunca trabalho. operamos sozinhos, Muito sempre são legal 3 isso. bucomaxilos, 3 Muito legal. pessoas, 3 3, especialistas. 2 ou 3, né? Quando é mais simples, 2, se não 3 3. pessoas, sempre. Bacana, muito legal. Vanessa, qual a importância da colaboração entre o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial no tratamento ortognático? Então, tem que ter uma colaboração. O ortodontista, ele tem que saber tratar casos cirúrgicos, ele tem que saber fazer a ortodontia para paciente que vai ser submetido à cirurgia ortognática, que é diferente de uma ortodontia camuflada. Pronto, é um especialista. Ele tem que ter tido aquela aula ali, tem que entender que é diferente, porque geralmente nós, como ortodontistas, que eu também sou, a gente tenta camuflar, e camuflando, se é coisa bem pequenininha, a gente vai camuflando, então joga um pouquinho de dente pra cá, joga um pouquinho pra ir acertando a coisa. Na cirurgia ortognática, não, eu preciso colocar esses dentes na posição do osso, então eu vou piorar o paciente. Tá. Então isso tem que estar muito bem claro pro paciente. Se não tá mesmo. claro, o paciente começa a achar que tem alguma coisa errada. Que loucura. Então, isso tem que estar tudo escrito, tudo assinado, tudo documentado. O paciente ele tem que entender que, assim, ó, você quer fazer a cirurgia ortognática? Eu quero. Então, a partir de agora, o nosso tratamento é cirúrgico. Então, a gente vai fazer a sua ortodontia baseado nisto. Chega no meio do tratamento e fala, não quero mais. Não dá, Aí você porque fala, ele piorou. e agora? Ele piorou para melhorar. Aí depois eu pra vou ficar fazer o voltando tudo para trás de novo. Aí eu já meu começo a ter Deus. reabsorção de dente, Meu reabsorção Deus. óssea, porque você ficar fazendo um monte de movimento, entendeu? Então, isso tudo tem que estar muito documentado. É O paciente tem que verdade. ter Super ciência seguro, e tem que né? estar seguro de que ele quer fazer a cirurgia. É, perfeito. Entendeu? Porque senão não dá certo. É Ou o verdade. paciente é cirúrgico, não quis, você começa a camuflar e no meio do caminho ele fala, agora eu quero fazer cirurgia. Entendeu? É mesmo, também O contrário é válido. É verdade, você tem razão. Então, aí você tem que É avaliar. diferente. É totalmente diferente. Nossa, interessante. Então, você tem que avaliar o caso, entendeu? Às vezes você já fez extração de dente para você melhorar, camuflar o caso, não tem mais como voltar atrás. Nossa, mesmo. Entendeu? Que loucura. Então, é tudo muito bem documentado, sabe? Porque começou aquele tratamento, tem que ir até o fim. É verdade. Senão não dá certo. Esse detalhe é muito importante.
Vanessa, como a cirurgia ortognática pode afetar a aparência facial e o perfil do paciente? Então, muda totalmente, né? O que É, eu falei, às você vezes já falou. tem que ir até no psicólogo, porque Muito legal. muda muito o perfil, É, sempre para melhor, mas maravilhoso. é o que eu falo, com a Sempre. tecnologia hoje em dia, a gente mostra pro paciente, fala, ó, você vai ficar assim, Uhum. tudo bem? Ah, doutor, dá para pôr um pouquinho mais de mento? Dá. Ah, achei esse mento um pouquinho, de homem a gente aumenta um pouquinho mais o mento, Tudo quando é bem. mulher a gente diminui um pouquinho, entendeu? Muito Homem a legal. gente coloca uma maxila um Mais pouquinho mais para proeminente, né? frente, entendeu? É. Então tem tudo isso, para homem e para mulher é diferente, cada face é uma face, né? Então, é mais ou menos isso. Então, muda totalmente a aparência, muda até perfil de nariz, lábio, tudo isso muda. Nossa, é Muda mesmo. lábio, muda nariz, muda contorno de Nossa. É uma cirurgia mandíbula. plástica. Praticamente. Muda o sorriso, Que barato. muda a bochecha, Nossa, que legal. muda tudo. Muito interessante. Dependendo da quantidade de movimento que você faz, É tem paciente que verdade. fica irreconhecível. Que barato, muito legal, É, né? muito Você deve bom. ter muita documentação de antes e depois no seu Tem consultório, né? Na bastante. clínica para mostrar para A os gente pacientes. mostra Muito bastante. Mesmo o legal. paciente, eu queria ver como é que Todo mundo quer ficaria. ver. A gente põe, simula no computador e na Não, hora o paciente fica e ver sabendo. outros pacientes Também, como que Muito legal ficar, no isso. depoimento de paciente, É a gente tem muito também, a gente legal. mostra. Então, assim, essa parte é Incrível, muito né? segura. É, Então, mostrar para o paciente tem muito conteúdo para é mostrar. verdade. E geralmente os pacientes que a gente fala que é cirúrgico acabam optando pela cirurgia. Lógico. Não tem um plano de saúde. Vamos fazer um plano. Boa Faz porque ideia, vamos ó, que demorar. bacana. Vai demorar 8 É meses pra gente operar. mesmo, é mesmo. Entendeu? Faz um plano de Vale super a saúde, pena. vale a pena. É, Faz um bom plano de saúde, que eu falei, pra é, gente ter uns bons vale materiais, muito a uma pena. empresa boa de material de ortoprótese, que a gente fala, a gente conseguiu usar um material bacana, entendeu? Um hospital legal, anestesista bom. Boa. Então, tudo isso conta, né? Às vezes É, o paciente tem um plano de saúde que é muito ruim. vale a pena Vale a pena fazer um upgrade, talvez, muito para legal. operar num hospital bacana, com uma Legal equipe isso. legal, porque é uma cirurgia grande, né? Vamos dizer assim. Então, precisa de todo um apoio, um hospital bom, uma equipe boa. Muito legal. Vanessa, quais são os sinais de que um paciente pode precisar da cirurgia ortognática em vez de apenas tratamento ortodôntico? Então, aquilo que eu falei, né? Se é uma Também você já discrepância falou. muito grande, a gente não conseguir camuflar, né? Aí parte para cirurgia ortognática. Graças a Deus, né? A maioria dos pacientes a gente consegue resolver com a ortodontia. Perfeito. Né? Porque é uma classe 2, por exemplo, quando a gente paga a maxila um pouco mais para frente, mas não é tanto, então a gente consegue Que legal. melhorar, Que né? bom. Geralmente os perfis dos pacientes são bons. E volta, Vanessa, quando faz o tratamento ortodôntico, como é que funciona? Pode ter a recidiva que a gente fala, por exemplo, não usou as contenções, que são aqueles aparelhinhos móveis que tem que usar depois. Às vezes não usa, pode voltar um pouquinho. Ou mesmo com a propriedade, às vezes aqui embaixo começa a pinhar de novo. A gente chama de rugas da boca aqui embaixo, né? Às vezes volta, ou às vezes os sisos, os dentes do siso acabam atrapalhando. Então tem que tirar os dentes do siso. Tem Inclusive, essa eu também também. faço o dente do siso, extraio o siso também. Precisando, vamos lá. Boa. Então tem tudo isso. Tem que fazer uma avaliação geral do paciente para ver o que ele precisa na verdade. Mas pode voltar sim. Se não tratar direitinho, não colocar contenção, não fazer o tratamento certo até o final. Tem paciente que fala, já alinhou, vou tirar. Não, mas a gente precisa mexer em raiz ainda, né? Tem todo um tempo que o tecido precisa ficar ali paradinho para ele entender que aquela posição agora do dente, o dente tem que ficar naquela posição, né? Porque é tudo cicatriz, né? Então, por exemplo, você vai movimentar um dente, você tá movimentando um dente, então você tá tirando o ossinho de um lado, que tá movimentando, e desse lado tem que esperar formar o ossinho ali. Porque vai ficar Entendeu? espaço, porque fica o espacinho da onde foi a movimentação. Então tem que esperar a formação daquele osso. Demora o quê? 4, 5 meses para formar. Entendeu? Então, alinhou, já tira? Não. Alinhou, às vezes a gente fala, o paciente fala, mas eu quero tirar logo, já tá alinhado, está me enrolando. Não é. A gente passa um fio mais grosso e a gente mantém aquele fio ali justamente para aquele osso formar. Às vezes, no final do tratamento, o paciente está indo lá só trocar a borrachinha, por exemplo. Boa. Você fala, o dentista tá me enrolando, só tá trocando minhas borrachinhas. Não, aquele fio está trabalhando ali, para quê? Para manter aquela raiz na posição. Entendeu? Então tem tudo isso. Então não é enrolação do dentista, na verdade. Não tem jeito, a gente tem que placa de esperar. contenção, essa questão do siso, que às vezes não tira o siso, tem que tirar o siso, tem que saber se tem que tirar o siso por causa do espaço. Tem todo um cuidado. O que falar segue, porque daí vai. A chance de, lógico, pode recidivar? Pode.
Não tem jeito, 20% dos casos recidivam. Hum. Porque é da própria anatomia da pessoa, do organismo, da fisiologia, sei lá. Entendeu? Não tem jeito. Mas a gente consegue segurar bastante. Muito bom. E, Vanessa, como o avanço das técnicas minimamente invasivas tem impactado a cirurgia ortognática? Hoje em dia, né, a gente tem equipamentos bem menores, tem placas mais delicadas, técnicas cirúrgicas mais avançadas, que diminuem cada vez mais os cortes, né? Ou tanto que a gente corta de osso, de tecido mole. Então, é técnica, né? Então, tem várias técnicas hoje em dia bem mais modernas, bem modernas, né? Que, assim, é tudo por dentro da boca, não se faz nada por fora. Né? Geralmente, então, é tudo por dentro. A cirurgia inteira é feita com cortes dentro da boca, né? E a gente tenta tomar o máximo de cuidado possível, né? Para quê? Para a gente conseguir enxergar o que tá fazendo e, ao mesmo tempo, diminuir cada vez mais os problemas pós-operatórios, de edema, de parestesia, né? Então, as técnicas são muito avançadas, os materiais que eu falei, ter um bom convênio para a gente conseguir um bom material, né? Então, tudo isso conta. Legal. Vanessa, você gostaria de deixar uma mensagem final para os pacientes que gostariam de fazer essa cirurgia, que estão incomodados? Você pode olhar para aquela câmera lá. Bom, o que eu acho? Se sua mordida te incomoda, sua face te incomoda, se socialmente você não é feliz, se você não tá bem com a sua aparência, tá triste, não consegue mastigar direito, tem problemas da articulação, se sente mal com a sua aparência, eu acho que tem que procurar ou um bucomaxilo ou um ortodontista, né? E ver se provavelmente você vai ter indicação de fazer a cirurgia ortognática, né? Eu acho que essa questão, é anestesia geral, porque o pós-operatório é muito ruim, isso tudo é muito pequeno, né? Pelo benefício que a cirurgia te traz num pós-operatório a médio e longo prazo, por exemplo, né? Uma vida a médio e longo prazo. Então, assim, muito difícil um paciente fez ortognática não gostar do resultado. Geralmente é o que eu falo, é um divisor de águas na vida da pessoa. A pessoa melhora muito como indivíduo, como pessoa, aquela pessoa introvertida vira uma pessoa extrovertida. Tenho vários relatos de pacientes que fizeram a cirurgia ortognática e melhoraram de emprego, casaram, melhoraram de vida. São outras pessoas. Tem casos até de paciente que não se reconhece no espelho, precisa de um psicólogo para se achar de novo, né? Então, fora a função, que acho que é o principal componente, né? Você conseguir mastigar melhor, não ter dor na articulação, ter uma vida social melhor e mais ou menos isso. Eu acho que se você tem vontade de fazer aquilo que eu falei, tendo um bom convênio médico, o convênio cobre a cirurgia, procurar um bom ortodontista, um bom cirurgião, que você tenha empatia por aquela pessoa, que você confie nela, que ela te passe segurança. Não passou segurança? Pegue uma segunda opinião, uma terceira opinião, e aí você vai fazer com aquele que você se identifica, né? Então, basicamente é isso. É ter coragem, ter vontade e querer melhorar. É isso. Perfeito. Foi um prazer tê-la aqui de Prazer volta. foi meu, de novo. Tô ficando acostumada Ai, já. uma delícia. Aguardem os próximos episódios, que já tem 2 temas aqui que a gente conversou nos bastidores. Foi. Depois a gente vai falar sobre eles, né? 2 É, novos temas aí que você vai estar gravando nos isso próximos mesmo. meses, né? Uhum. Lembrem-se de que todas as decisões relacionadas aos tratamentos odontológicos devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um cirurgião dentista experiente e que seja membro da Sociedade Brasileira de Odontologia. Sigam a doutora Vanessa e o Healthcast Alpha nas redes sociais, aqui no GC. Doutora Vanessa responde aos directs diretamente, pessoalmente. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube Doutora Vanessa Siqueira Araújo e Healthcast Alpha e nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. E também no Alpha Channel TV, canal 22, para todos os assinantes da TV Alphaville. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.